apregoar. Eu vou te usar dentro daquela igreja nessa noite para pregar as minhas palavras. Medite nessa palavra, ore sobre ela, jejue sobre ela, porque eu vou te usar para falar à minha igreja, a casa de Israel, as minhas palavras que tenho para revelar. Assim eu fiz como meu Deus mandou, meditei, me consagrei, estudei a palavra, e aqui estou para ministrar, para ser usado por Deus, para ser profeta na tua vida. Então, meu amado, escute a partir de agora o que Deus tem para dizer para você, o que são as palavras de Deus para a tua vida nessa noite. Aleluia! Vai até a casa do oleiro. Você sabe o que é oleiro? Eu fiz aqui uma transparência, não sei se vai ficar muito boa a imagem. Por gentileza, apague a luz e vamos ver se a gente consegue ver aqui. Você sabe o que é, mas eu te falei que quando a gente tiver o nosso data show vai ficar tudo muito mais jóia, as pregações vão ficar mais brilhantes. Eu vou brincar bastante com isso em nome de Jesus. Nós temos aí duas mãos moldando um barro. Eu queria que deixasse aí um pouquinho essa transparência. Enquanto eu vou falando, de vez em quando você dá uma focada ali naquela imagem. Deus falou para Jeremias: vai até a casa do oleiro. O oleiro é aquele que trabalha na olaria, é o fazedor de obras feitas com argila e com barro. E naquela época as coisas eram muito precárias. Hoje os vasos de barro, os cântaros, potes, tigela e coisas parecidas são feitas de uma forma muito mais modernizada. A tecnologia, as rodas de olaria hoje são rodas elétricas. Naquela época nem a energia elétrica existia. No entanto, para um oleiro fazer um vaso, fazer um cântaro, fazer uma panela, fazer um pote, ele precisava primeiro ser um grande artesão. Em primeiro lugar, ele tinha que ter habilidade em suas mãos para poder fazer aquilo que ele queria, do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, do detalhe, com os detalhes que ele queria. Porque não é qualquer um que pega a roda de oleiro com uma argila mole e faz um vaso logo na primeira feita. Ah, meu amado, se você tentar fazer isso, certamente o vaso vai quebrar, o barro vai derreter, as coisas não vão ir muito bem, até que você crie habilidade. Mas Deus levou o profeta Jeremias até a casa de um oleiro e viu aquele homem fazendo um vaso na olaria. Enquanto aquele homem girava o barro, enquanto aquele homem ia modelando o barro, ele percebeu que no momento dele fazer a modelação, o vaso se quebrou, entortou, a argila virou e caiu pelo chão. Então aquele homem pegou aquele barro de novo, juntou mais um pouco de barro, amassou bem aquele barro, foi amassando aquele barro como se amassa a massa de um pão, e foi colocando em cima da roda superior de novo, para fazer novamente um outro vaso, segundo o que lhe parecia bem, diz a palavra do Senhor. Pode apagar um pouquinho, acende a luz, por favor. O oleiro daquela época, ele trabalhava sentado, tinha uma roda inferior e uma roda superior, de maneira que as duas eram ligadas por um eixo central, e com o pé o oleiro girava a roda, e em cima a argila ia sendo moldada. Ele pegava um pouco de barro, um pouco de argila, misturava-se um pouco de água para ela ficar mole, maleável, de tal maneira que desse para trabalhar e modelá-la, e colocava ela em cima da roda superior, e ali ia girando aquela roda, ia modelando o vaso conforme o seu bem querer. E Deus falou para o Jeremias o seguinte: quando Jeremias viu aquele homem modelando o barro, aquele barro quebrando, e ele pegando novamente o barro e fazendo um vaso novo, Deus disse a Jeremias: não poderei fazer eu, Jeremias, da mesma maneira com a casa de Israel? Ah, o povo de Israel estava perecendo, o povo de Israel estava triste, o povo de Israel estava sofrendo uma desesperança, e Deus levanta o profeta para dizer: foi eu que formei, eu pego o barro, eu modelo, e se quebrar, eu tenho o poder para colocar na roda novamente e fazer um vaso novo. Diz para o meu povo: não importa em que estágio você esteja da confecção de ser um vaso, se quebrar, se esmorecer, entortar, não tem problema, sou eu que pego o barro, amasso de novo e faço um novo vaso em nome de Jesus. Aleluia! Esse texto traz muitas lições para nós. Por exemplo, a nossa submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele, e determina em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. Também pode dar a lição de que fala das profundezas da nossa dedicação com Deus. E se nós não nos dedicar totalmente a Deus, nós podemos estorvar, atrapalhar o agir do oleiro na confecção
do barro. Mas eu não queria me aprender sobre esse tipo de lição. Deus me deu uma revelação em cima desse texto que eu quero repartir com a igreja, já que Ele me falou que vai falar com cada um de nós. Ele me falou sobre os estágios, sobre os ingredientes, sobre as etapas e sobre os tipos de materiais que é usado para confeccionar um vaso. E aí Deus foi falando no meu coração, eu particularmente fui me identificando com aquilo, e eu creio, Deus vai falar fortemente com a tua vida nessa noite, de uma forma gloriosa nessa noite. Você precisa estar com o seu ouvido aberto. Abra o seu ouvido espiritual para ouvir o que Deus tem para falar para você, meu amado. Deus, Ele fala no Espírito. A carne ouve, mas quem absorve a fala de Deus é o Espírito. Então o teu Espírito precisa estar pronto. Conecte agora no seu Espírito. Abra suas antenas para perceber, captar o que Deus vai falar no teu Espírito. Algumas etapas e algumas coisas que são usadas para concluir um vaso. Primeiro, para fazer um vaso como aquele de olaria que nós estamos vendo ali, que nós vimos ali, em primeiro lugar, precisamos da matéria-prima. Se não tiver a matéria-prima, não tem como fazer um vaso de barro. A matéria-prima de um vaso de confecção de oleiro é o barro, é a argila. Isso já começa a nos lembrar do que? Deus criou o homem, formando ele a partir do que? Do pó. E com o pó da terra misturado à água, nós temos o que? A argila. Deus está falando nas revelações do Espírito com o profeta e com Israel. Fala, o pó é o povo, o barro é o povo. Só que barro para ser barro, vaso para ser vaso, precisa ser misturado barro, precisa ser misturado pó com a água, que simboliza o Espírito do Deus vivente que habita nos céus e reside na terra através do seu Espírito. Uma comunhão, um ingrediente maravilhoso, argila. A argila é feita de pó e água. O homem junto com o Espírito Santo. Deus levantou o homem do pó, do barro, e fez esse homem segundo a sua imagem e semelhança. Depois de um boneco de pó, de barro estar pronto, Deus soprou a água da vida sobre as suas narinas, o Espírito do Deus vivente, e ele passou a ser alma vivente. Você, meu amado, é confeccionado de duas matérias-primas: pó e água, que é o Espírito Santo de Deus. Tem em você o pó. Quando você morrer, a tua carne vai voltar para onde? Diz a palavra, para o... Quando você morrer, tua carne volta para onde? Para o... E o teu Espírito volta para Deus. O pó volta ao pó e o Espírito volta para o oleiro. A diferença que tem de um barro comum, de mim para você, é o que tem dentro de nós: a água, o Espírito Santo de Deus, que veio morar e habitar dentro das nossas vidas, meu amado. Para começar o sermão, a matéria-prima que Deus usa para fazer vasos é o barro. E barro é eu e é você, meu amado. Você é barro, eu sou barro, nós somos de barro. Nós não somos de ferro, nós não somos de ouro, não somos de porcelana, nós somos de barro. Você é barro, meu amado. Você é barro, meu amado. O apóstolo Paulo escreveu que ele devia colocar, denunciar aquela glória do poder para ser colocada em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada ao Todo-Poderoso. Nós somos barro. E eu separei aqui alguns aspectos do barro, da matéria-prima. Primeiro, Deus vai nessa noite aqui, meu amado, transformar barro em vaso. Muitos chegaram quebrados, vai sair consertados. Muitos chegaram amassados, vai sair modelados. Muitos chegaram de um jeito, mas vai sair de outro. Muitos chegaram aqui como um simples amontoado de barro no chão, que ninguém dá valor. Mas o meu Deus vai te pôr na roda do oleiro hoje e vai fazer de você um vaso para a honra. Glória a Deus. Para isso você precisa aprender quem é você. Você é barro. Diga para o seu irmão: você é barro. Vira para outro agora, diga: você é feito de barro. Aleluia. Eu separei aqui 3 aspectos do barro que eu vou falar rapidamente. Primeiro, barro não tem valor por si só.
Barro não tem valor por si só, não é um objetivo.